Então, tô eu aqui de novo, trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar comentando a respeito de um caso bem famoso, bem popular, bem infame da luta livre. Eu sei que nem todos vocês que me escutam ligam para a luta livre, mas confiem em mim quando eu digo que eu consigo transformar certas histórias em algo interessante, até mesmo para aqueles que não têm a menor ideia do que eu estou falando inicialmente. Então vamos começar com o processo de contextualização. Esse evento que eu vou descrever para vocês é conhecido dentro da indústria como Montreal Screwjob, né? O que é Montreal? Montreal é uma cidade, né? Montreal, né? Mas os norte-americanos chamam de Montreal, né? Então, Montreal, no Canadá, e Screwjob quer dizer, assim, um trabalho para ferrar com alguém, sabe? Screw quer dizer, literalmente, parafuso, né? Só que screw, em gíria, em dialeto, quer dizer que alguém te ferrou, sabe? Quando tu fala screw you, vai se ferrar, ou falar fulano screwed me, sabe? Screw quer dizer que ele me ferrou, ele, enfim, me prejudicou, tá ligado? Me deixou com uma mão na frente e outra atrás. Enfim, e job seria trabalho, né? Então, Montreal Screwjob, traduzindo vulgarmente, seria, assim, um incidente que prejudicou alguém em Montreal, né? Então tem todo esse nome, né? Montreal Screwjob, aconteceu no dia 9 de novembro de 1997, cara. 1997, 26 anos atrás. E os protagonistas desses eventos são todos muito interessantes para quem conhece a indústria de luta livre. Eu tenho certeza que esse caso pode virar até mesmo um filme, sabe? Assim, hollywoodiano, cinematográfico e os caralhos. Mês que vem vai sair um filme chamado The Iron Claw, né, a garra de aço, a garra de ferro, melhor dizendo, né, que vai ser inspirado numa família de luta livre, né, os Von Erichs, a família clássica de luta livre, fizeram sucesso ali desde os anos 60 até os anos 90, muitas pessoas dessa família foram lutadores de luta livre e tudo mais, e vai sair um filme de Hollywood mesmo, sabe, daquele estúdio A24, né, o Zac Efron tá no filme, é de fato um filme hollywoodiano, que eu vou dizer pra vocês que pra mim é bacana, né, eu realmente acredito que a indústria da luta livre, os melhores filmes pra se contar utilizando essas pessoas, são filmes de drama, né, ao contrário do que pode parecer pra gente que tá do lado de fora. Mas agora, voltando pro Montreal Screwjob, esse evento que aconteceu no dia 9 de novembro de 97, as principais figuras envoltas nele é o Bret Hart, né? Bret Hitman Hart, que ele é o cara que sofre o Screwjob, digamos assim, né? A pessoa que foi ferrada em questão é o Bret Hart. O Shawn Michaels, né? Heartbreak Kid Shawn Michaels, que era o adversário dele na luta que rolou. E o Vince McMahon, né? Vincent Kennedy McMahon, o ex-dono da WWE/WWF, digamos assim, porque atualmente, na verdade, ele não é mais assim. Ele tem um poder na empresa, mas ele não é mais o dono como ele já foi em outro período, né? Então, primeiro vamos contextualizar até chegar o dia que rola esse evento. Só para deixar spoilado o que foi em si o Montreal Screwjob. O Montreal Screwjob foi a única vez, ou pelo menos a única vez que se tornou polêmica, em que o resultado aconteceu sem ser como deveria, sabe? A luta livre é um show coreografado, programado, um dos lutadores havia sido informado que ele sairia vitorioso na luta, e sem que ele soubesse, ele perdeu a luta, sabe? Tipo assim, esquematizaram para que ele saísse derrotado, né? E, basicamente, tem muito contexto interessante por trás disso. Eu vou tentar elaborar da maneira que seja mais estimulante para quem nunca ficou sabendo dessa história, e vocês vão ver que eu estava certo lá no começo, quando eu falei que é o tipo de narrativa que pode gerar engajamento das pessoas que não estavam previamente, né, informadas do que acontecia. Basicamente, em 1997, a WWF, né, que depois se tornou a WWE, ela estava sendo um período que ela precisava desbancar um concorrente, né? A WCW, que hoje em dia é uma empresa que não existe mais e que foi inclusive comprada pelo Vince, né? Pela WWF em 99, se eu não me engano. Não sei se foi 99 ou 2000, mas, né? Em 97 as coisas não estavam bem assim. A WCW estava crescendo, estava se tornando cada vez mais popular, né? Estava atraindo mais público, né? Mais audiência para o seu programa televisivo do que a WWF.
Então eles estavam assim, realmente assim, se reinventando, buscando novos personagens, criando novas estrelas para substituírem figuras do passado, basicamente, né? O Bret Hart, ele é o cara que ele entrou para a WWF em 84. Então em 97 ele já tinha 13 anos com a empresa, né? E ele estava, assim, digamos assim, no seu auge, né? Ele já era um cara mais velho. Eu não vou saber exatamente a idade dele nesse contexto agora, mas ele tinha mais de 36 e tal. Acho que ele já estava ali beirando os 40, 37, 38. Eu tô falando no auge porque, honestamente, ele ainda era um dos caras mais populares da luta livre e seria até o dia que ele se aposentou, né? Então, o Bret Hart, a primeira vez que ele se tornou campeão mundial na WWF é em 92 e 93. Lembrando que é um show programado, ser campeão mundial não quer dizer que tu é o melhor lutador e que pode bater nos outros. Mas ser o campeão mundial representa que tu é uma figura importante para a empresa, uma figura que traz dinheiro, uma figura que consegue... Tipo, teoricamente, deveria conseguir performar em grandes lutas, né, pra chamar a atenção pro produto. Tu vende merchandise, as pessoas compram teus produtos lá na loja. Enfim, ser um campeão mundial de uma empresa de luta livre é um grande negócio, sabe? Significa bastante mesmo assim, apesar de não ser um esporte competitivo e ser apenas uma indústria de entretenimento. Então, em 97, o Bret Hart estava no seu terceiro ou quarto reinado de campeão mundial. Ele já era o que a gente chama de main event, né? Inclusive, dá pra dizer que ele era o maior nome da WWF naquele momento, sabe? Provavelmente o Bret Hart, em 97, ele poderia ser considerado o cara mais importante, mais popular. Só que já fazia algum tempo que nos bastidores, né, era sabido que o Vince estava num processo de passagem de tocha, sabe? Passagem de tocha, porque assim, o Bret Hart estava envelhecendo, e já estava rolando boatos de que talvez ele fosse sair da WWF pelo fato de que a WCW estava fazendo mais dinheiro, a WCW faria questão de contratar o Bret se o Bret quisesse ganhar uma boa grana. Só que daí, então, assim, tudo isso ao longo do ano de 97, né? E o Bret, né, como ele já era o cara mais importante da WWF, ele tinha uma relação pessoal com o Vince. Ele conversava com o Vince, ele negociava com o Vince, e ele já sabia que a pessoa que iria substituí-lo, sabe? A figura que o Vince estava escolhendo para ser o novo rosto da empresa é um cara chamado Shawn Michaels, né? Outro cara muito famoso, pessoas que jogaram jogos de luta livre ou assistiram a WWF/WWE deve ter visto esse sujeito performar, né? O Shawn Michaels também já era um veterano, ele entrou na WWF em 88, né? Então, 4 anos depois do Bret, ele também é um pouco mais jovem que o Bret Hart, não muito, né? Nessa fase ele já tinha mais de 30 anos também, mas ele estava no começo dos 30 anos dele, e o Bret Hart estava no final dos 30 anos, sabe? Eles são sujeitos, assim, que tem, sabe, acho que 5 ou 6 anos de diferença, né? Então, eles estavam em pontos diferentes, né? O Shawn Michaels, em 97, já tinha sido campeão mundial uma vez, porque ele foi campeão mundial pela primeira vez em 1996, e, na verdade, num contexto que envolve Bret Hart, que eu vou ter que reviver aqui, e que foi ali que começou a marcar os problemas, os erros, os fins entre eles, né? O Shawn Michaels, ele tinha sido um vilão na maior parte da carreira dele, eu diria. Não sei se a maior parte, ele tinha tido momentos de herói e momentos de vilão. Só que a ascensão dele ao título, o momento que ele se tornou um campeão mundial, foi em 96. Ele ganhou uma Royal Rumble, né, que é uma luta que acontece em janeiro na WWF, que envolve 30 lutadores. O cara que vencer essa luta louca com 30 lutadores ganha a oportunidade pelo cinturão mundial no maior show da WWF, que é o WrestleMania. Então, em 96, o Shawn Michaels ganha uma Royal Rumble, né? Ele ganha uma Royal Rumble. Se eu não me engano, essa que ele ganha vindo número 1, é que ele ganha 2 Royal Rumble e uma delas ele ganha entrando no primeiro lugar. Eu não tenho certeza se é de 96, pra falar a verdade, né? Acho que foi de 95, na realidade, que ele ganha entrando em primeiro, e em 96 ele... Enfim, não foi assim. Mas o que importa é, ele ganha Royal Rumble, ele ganha a oportunidade de ganhar pelo cinturão mundial, que em março de 96 estava na mão do Bret Hart, sabe? Então aí, eles iam protagonizar uma luta que também foi, tipo, se tornou um marco, né? Tornou-se icônica, que é uma Iron Man Match, né? Uma Iron Man Match, né? Uma luta do Homem de Ferro, né? Dura 1 hora, sabe? É uma luta que dura 1 hora, tipo, da vida real, e vence aquele lutador que tiver mais pontos sobre o adversário. E os pontos, eles acontecem ou através do fechamento, né? Que é tu manter o oponente com os ombros no chão durante numa contagem de 3 segundos do juiz, ou então
submissão, né, que é tu fazer teu oponente desistir, dar aqueles tapinhas no chão através de um cadeado, né? E tem outras assim que são desclassificação, ou ficar não conseguir vencer a contagem do lado de fora, sabe? Se tu for derrubado do lado de fora do ringue e o juiz contar até 10 e tu não conseguir reagir. Lembrando que tudo programado, entendeu? Mas esses são os mecanismos que a luta livre tem pra provocar diferentes resultados, tá ligado? Se tu quer que o cara vença por fechamento, por submissão, por contagem do lado de fora ou por desclassificação. Tudo isso influencia a construção da narrativa, né? Então, o Bret Hart e o Shawn Michaels, eles eram dois lutadores face, né? O que é face? Eles eram dois mocinhos, tá ligado? Nenhum dos dois era vilão no momento que eles iam se enfrentar. Isso, pra começar, também já é um negócio grande, sabe? Até os dias de hoje, é comum grandes lutas serem reservadas, assim, pra dois personagens que estão no mesmo espectro, sabe? Dois mocinhos se enfrentarem ou dois vilões. Dois vilões mais raramente ainda, sabe? Honestamente, eu não saberia dizer uma única luta que foi, assim, um evento de um show principal que era vilão contra vilão. Eu não consigo me lembrar, pelo menos, né? Mas agora, face contra face até acontece porque de vez em quando é a luta mais interessante, sabe? De vez em quando, sem que fosse o plano original, na hora que a gente está construindo nossos personagens da empresa de luta livre, aqueles que estão recebendo mais atenção, aqueles que as pessoas gostariam de ver se enfrentando, inclusive, são dois mocinhos. Então, eles fizeram essa luta lá em março de 1996, né? Shawn Michaels contra Bret Hart se enfrentaram por 1 hora. Face contra face. E isso já foi o início da troca de, tipo, da transição, da passagem de tocha, sabe? Porque o Bret, que era o maior nome, já era o campeão e era um mocinho também, ele perde pro cara mais jovem do que ele, que nunca tinha ganhado cinturão, tá ligado? Então isso já é um indicativo, já é tipo assim, já começa a mostrar, deixa pro público claro que, olha, nos próximos anos quem vai ser o herói de vocês, ou quem vai ser o nome mais importante de vocês, vai se tornar o Shawn Michaels, tá ligado? Então, já começa a pegar assim no ego, digamos assim, do Bret, e eu já vi ele falando muito, né, isso aqui é uma... Tipo, essa história é super conhecida na luta livre, tem documentários, tu pode ficar lendo também artigos na internet. Eu já vi todo mundo que podia falar sobre essa história, eu já vi o Vince falando, o Bret Hart falando, o Shawn Michaels falando, e é óbvio que, tipo assim, até mesmo o jeito que as pessoas falam sobre essa história mudou, né? Um evento que aconteceu em 97, a gente está em 2023, é óbvio que as próprias figuras que viveram essa história falam diferente, sabe? Hoje em dia, até onde eu sei, o Shawn Michaels e o Bret Hart se dão bem, até mesmo o Vince e o Bret Hart se dão bem, mas eu não sei o quão bem eles se dão, sabe? Eu não sei se é o tipo de coisa que algum dia tu consegue deixar pra trás de verdade ou sempre vai ser um incômodo, mas, né, durante anos e anos mesmo, assim, mais de 10 anos, era muito mais do que, tipo assim, era um verdadeiro ódio, sabe? Todo mundo sabia que o Bret Hart tinha saído da WWF com raiva, frustrado e traído, digamos assim, e todo mundo sabia que era uma coisa assim, sabe, que não tinha chance de as pessoas aparecerem juntas, mas já apareceram juntas, né, desde 2012, 2013, a WWF, claro que agora todo mundo tá meio velho, todo mundo é meio idoso, ou bem idoso, né, então, o contexto, né, a distância emocional ajuda, né, mas voltando pra narrativa. Então, assim, lá em 96 o Bret Hart já não tinha ficado morto de paixão, porque, né, ele é um cara inteligente, ele sabe que, bom, é um face contra face, e o meu chefe tá mandando eu perder pra um cara mais jovem do que eu, que não é vilão e vai ganhar de mim limpo, digamos assim, sabe? Vitória limpa na luta livre é uma vitória que não teve, tipo, não há justificativas, tá ligado? Não tem razões pro cara que perdeu falar assim, podia ter sido diferente, sabe? A única coisa é aceitar que naquela noite o teu adversário foi melhor do que tu, digamos assim, sabe? E foi o que aconteceu, o Shawn Michaels vence dele limpo, comemora, é um momento icônico na indústria, a luta entre eles é icônica, sabe? E nesse primeiro momento eu diria que eles não tinham muita animosidade, mas um pouco já deveria ter, sabe? Um pouco o Bret Hart já não devia estar gostando da ideia de que o Shawn Michaels ia substituir ele. Só que aí é que tá. Durante o Shawn Michaels vira campeão em 96 e, se eu não me engano, ele nem chega a perder o cinturão dele. Ou, na verdade, ele perde, ele sofre uma lesão real e daí aproveita pra ele ser derrotado, sabe, por um vilão, né, que se aproveita da lesão dele e depois um dia ia acontecer várias coisas até chegar o dia do Montreal Screwjob, que é em novembro de 97, sabe? Mais de um ano depois dessa primeira luta 1-1 entre eles, né? Enfim, só que também
o que aconteceu, para não tirar a parte interessante da história, não resumir demais, sabe, nesse 1 ano? O Shawn Michaels mostrou as garrinhas, sabe? A realidade, isso aqui é bem documentado, inclusive o próprio Shawn Michaels confessa que nesse primeiro momento da carreira dele, que ele recebe sucesso, ele era, falando bem claramente, ele era um cuzão, sabe? Fazendo bem específico assim, o Shawn Michaels, ele já representava uma mudança no paradigma de heróis, sabe? Assim, a WWF tinha tido até então heróis muito mais, assim, sérios. E quando eu digo sérios, não que eles não mostravam os dentes, sabe? Mas a personalidade deles na frente das câmeras não era de um cara necessariamente, assim, piadista, rebolativo, que é o que Shawn Michaels era e mostraria na frente das câmeras, sabe? Um pouco antes, o maior nome da WWF era o Hulk Hogan, e assim ele foi durante uns 7 anos, sabe? Durante os 7 anos, o Hulk Hogan foi o maior nome da WWF, até que ele foi embora e foi pra WCW, ganhar mais dinheiro lá. Então, assim, e depois que o Hulk Hogan sai da WWF, em 94, o Bret Hart é o cara que vai, pouco a pouco, assumindo a posição de a figura mais importante da empresa, e não assim declaradamente, sabe? É um negócio assim que, por exemplo, a WWF tentou criar outros nomes, tentou investir em homens maiores e mais bombados, né? Porque ainda era estética. O Bret não é um cara pequeno, mas ele também não é um cara grande. Dá pra dizer que, tipo, o Bret Hart, ele é uma boa figura pra tu usar pra, tipo, de transição, sabe? De transição do Hulk Hogan pro Shawn Michaels, digamos assim, sabe? Então, o Bret Hart já era um cara um pouco menor, um pouco menos parecido com aquele estereótipo do cara grandão e fortão, sabe? Ele era, né, não era assim exatamente o que ele era, né? Um pouco mais moderno. E o Shawn Michaels, ele já é mais assim, o Shawn Michaels já expõe, já representa muito melhor a base do que é o lutador de luta livre moderno, sabe? É um cara assim, que pode ter, tipo, não que tem uma regra, mas assim, a maioria dos lutadores de luta livre hoje em dia tem entre 1,75 m e menos de 1,90 m, são caras altos e tal, mas não necessariamente gigantescos. O Shawn Michaels tinha 1,78 m, se não me engano, algo assim, né? Fisicamente falando também, ele ficava ali entre 90 e 100 quilos, sabe? Ele não chegava aos 120, 130 quilos que Hulk Hogan e outras figuras da época dele tinham, sabe? Então, o Shawn Michaels já era um pouco menor, um pouco mais, sabe, magro, né? No bom sentido. Enfim, ele era um cara cabeludo, usava brinco na orelha, sabe? Enfim, ele já e a personalidade dele também, ele tinha esse apelido de Heartbreak Kid, né? A criança quebradora de corações, né? Ou o garoto quebrador de corações, porque ele tinha um background de ser um até onde eu sei se é real, antes dele ser lutador de luta livre, ele tinha dançado em boate, sabe, assim, pra mulher, agradar público feminino, entendeu? Então ele é um cara que ele tinha essas características que eram um pouco mais distantes, sabe, do herói americano típico que tinha sido Hulk Hogan antes dele, né? E o Bret Hart também, ele é canadense, mas ele é um cara mais sério também, mais focado, entra ali, faz o que tem que fazer e vai embora, digamos assim, sabe? Então o Shawn Michaels já era assim, ele já é um expoente da luta livre moderna, sabe? O cara mais alegre, mais risonho, mais rebolativo mesmo, sabe? Literalmente provocador também, eu acho que ele foi um dos primeiros caras que na frente das câmeras começou a se projetar de maneira assim, eficaz, mesmo ele sendo um cara pequeno, entendeu? Ele tinha respostas boas e dava nos dedos dos adversários dele, digamos assim. Era debochado, era provocador. E isso reagia muito bem com a plateia. As pessoas adoravam o Shawn Michaels. Só que o ponto é, ele era essa pessoa até fora das câmeras, entendeu? Ele era um cara assim que ele já tinha entendido da grandeza dele, e eu vou falar com todas as letras. Ele era, tipo, é um lutador gigantesco, sim, sabe? Importantíssimo pra indústria, é reconhecido como tal. As pessoas tratam ele como uma figura lendária, e não só lendária nos bastidores, mas dentro do ringue, sabe? O Shawn Michaels fez a história e contribuiu muito pra luta livre continuar sendo fantástica, sabe? Isso daí, qualquer pessoa com uma noção do que o Shawn Michaels foi, vai concordar com o que eu tô falando aqui, sabe? Independentemente de tu, a níveis pessoais, gostar do trabalho dele, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a níveis pessoais eu não sou fã do trabalho do Bret Hart, mas eu entendo o suficiente de luta livre pra saber da importância da figura que ele é, sabe? E mais da importância de quanto ele executava bem, mesmo que não fosse o meu sabor de chá favorito, sabe? De maneira alguma dá pra fazer de conta que ele é algo menos que uma lenda. E o Shawn Michaels tá no mesmo escopo,
a níveis pessoais, no sentido assim, não que os dois enquanto indivíduo na sociedade, mas enquanto telespectador, o meu favorito entre os dois é o Shawn Michaels, né? Falo abertamente. Mas então, o Shawn Michaels, ele tinha essa personalidade nos bastidores, ele era um cara difícil de lidar. Ele era cuzão, ele era debochado, ele era arrogante, ele se metia em treta, sabendo que quem é que vai encostar o dedo num sujeito que é o mais importante da empresa, sabe? Se o Shawn Michaels te falasse alguma coisa dos bastidores que tu se incomodasse, que te ofendia, que te deixava com raiva, por um acaso, tu ia bater nele, tu ia agredir ele, ou tu ia chegar pro teu patrão e dizer, chefe, eu não quero trabalhar com o Shawn Michaels, porque ele é um cuzão. Ah, tá bom, tu não quer trabalhar com um campeão mundial, beleza? Tranquilo, eu não te boto mais pra trabalhar com um campeão mundial, sabe? Se tu conseguir entender os bastidores da indústria nesse sentido. Então, o Bret Hart, cada vez menos, começou a gostar menos dessa ideia de que o Shawn Michaels seria o substituto dele, sabe? Imagina assim, tu é o cara mais importante de alguma empresa ou de alguma... Enfim, é que não tem muito como comparar realmente com várias outras indústrias, tá ligado? Porque se é uma indústria de competição real, tipo um esporte de competição, não existe essa de tu ter que abrir mão, né? Tu só vai abrir mão da tua posição se alguém te arrebentar. Mas agora, dentro de uma empresa que tu tem que seguir o que tá sendo mandado, ele não estava gostando de níveis pessoais de que ele seria substituído por um cara que ele não respeitava, basicamente, sabe? Ele não admirava, ele não achava... Enfim, o Shawn Michaels é um bom sujeito para mudar o papel dele. Mas, né, tudo isso nos bastidores, sabe? Você tem que entender que não é como se as pessoas que estivessem enxergando isso na hora soubessem o que eles estavam vendo, sabe? Tipo, para quem só assistia o programa da televisão, eles estavam interpretando personagens. Só que para mim, hoje em dia, que eu tenho muita noção dos bastidores, todo esse desenrolar entre o WrestleMania de 1996 e o Survivor Series, né, de 1997, que é onde rola o Montreal Screwjob, se tu vê todas as interações com o Bret Hart e o Shawn Michaels na frente das câmeras, é ainda mais interessante porque tu sabe que dentro deles eles se odiavam e eles queriam acabar um com o outro quase que literalmente. No sentido de que quando o Shawn Michaels chegava lá na frente das câmeras e ele dizia que ele ia fazer, que ia acontecer, e que ele é o cara, que ele é o brabão, que ele é o bichão, e que todo mundo que tentar parar a ascensão dele vai se dar mal, porque ninguém pode parar o Heartbreak Kid, quando ele tava falando aquilo lá, ele tava falando... ele tava pregando, tá ligado? Ele tava pregando verdades, digamos assim. E quando o Bret Hart falava que não suportava a ideia de que ele teria que deixar de lado a posição dele e ver um sujeito como o Shawn Michaels ascender para onde ele estava falando de verdade, porque ele de fato não suportava a ideia. De fato, ele não, por dentro dele, não era isso que ele queria acontecer. Mas, né, foi acontecendo, sabe? A reputação do Shawn Michaels foi piorando, principalmente quando ele foi campeão, porque quando ele era campeão ele era mais abusivo, né, mais escroto, assim, de atormentar mesmo, tem um caso famoso que eu posso citar, que foi em 96 ainda, no SummerSlam de 96, eu acho que é 96, acho que não é 97, mas ele enfrentou um veterano chamado Vader, né, o Big Van Vader, e... Ele rola um fiasco na luta, porque é o seguinte, o Shawn Michaels ia aplicar um golpe nele de cima do poste. Enquanto o Shawn Michaels está subindo em cima do poste, o Vader começa a se erguer do chão. E não era pra ele se erguer, era pra ele ficar caído e levar o golpe. Só que, aconteceu um erro, entendeu? Só que o Shawn Michaels desce do poste e vai lá, sem falar, como se não fosse assim, como se fizesse parte da luta, sabe? E o Shawn Michaels começa a biquear ele, enquanto ele tá biqueando ele, se tu prestar atenção, tu vê que o Shawn Michaels tá chamando ele de estúpido, porque era pra ele ficar deitado no chão, basicamente, sabe? Só que o ponto é, não é pra tu pegar e dar chilique no meio da rua, no meio da luta, tá ligado? No meio da luta, se as coisas saírem do planejado, tem que fazer de conta que, né, é isso aí. Mas enfim, pra vocês terem uma ideia de como esse evento foi importante, o Vader, que é um cara grande, fortão, assim, com quase 2 metros de altura, pesando quase 200 quilos, sabe? Ele era gordo, mas também era forte. Era um homem enorme. Tem gente que fala que depois que chegou nos bastidores, o Shawn Michaels foi lá e xingou ele, botou os dedos na cara dele, falou que ele era um merda, um bosta, sabe? Isso que ele já era um veterano, o Vader. O Vader já lutava luta livre há quase 30 anos, tá ligado? Enfim, mas tem gente que fala que o Vader naquele dia ele chorou porque ele tava com medo de perder o trabalho dele, tá ligado? Então, o Shawn Michaels, ele era esse cuzão, assim, ele abusava psicologicamente das pessoas, sabendo que quem é que vai retaliar, sabe? Quem é que vai falar alguma coisa pra ele, quem é que vai bater nele, quem é que vai botar a mão no cara mais importante da empresa em qualquer momento que seja, tá ligado? Então, foi graças a isso que o Bret Hart cada vez menos, assim, gostava da ideia, assim, né, de acontecer o que ia acontecer.
né? E daí chegamos em 97 de novo, alguns meses antes, tipo, do Bret Hart ir pra WCW, né? Ele era campeão mundial de novo, né? O Bret, campeão mundial pela quarta ou quinta vez. Nesse momento ele era um vilão, sabe? Em 97, o último momento da carreira do Bret Hart no WWF, na realidade é o que eu mais gosto dele, e ele é um vilão, né? Ele é um cara, assim, que... Ele ficou amargurado e basicamente também tem muito a ver com a vida real, sabe? Ele tava amargurado por ver os fãs gostando mais do Shawn Michaels, digamos assim, do que dele mesmo. É óbvio que os fãs não sabiam o que acontecia no bastidor, né? Os fãs só conheciam o que acontecia na frente das câmeras. Então, assim, ele tava amargurado. E ele dizia que os americanos eram burros, os fãs americanos não sabem apreciar uma lenda que nem ele, né? Enfim, então nesse momento ele era assim um xenófobo ao contrário, tá ligado? Porque o Bret Hart, na verdade, é canadense, ele não é americano, né? Só que ele não falava mal de todos os países do mundo. Ele falava mal só contra os Estados Unidos, sabe? Ele dizia que o resto dos países ainda sabia apreciar ele, o Canadá sabia que ele era o melhor, a Europa sabia que ele era o melhor, a Ásia sabia que ele era o melhor, só nos Estados Unidos da América que ele era visto como um vilão, né? E é óbvio que é porque ele falava mal dos Estados Unidos, ele entrava carregando a bandeira do Canadá, era o personagem dele, ele era o vilão da história, em 97. E, tá, falaram que durante meses ele tentou negociar um bagulho, um contrato para continuar no WWF. Ele disse que, olha, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu tenho uma boa relação. Só que o que eu sinto é que ele não estava disposto a abrir mão da posição dele de maioral, tá ligado? Ele queria continuar na WWF, mas ele queria que o Vince garantisse que ele não ia ficar ali por mais 2, 3 ou 4 anos apenas para ser, assim, uma espécie de degrau pro Shawn Michaels e possivelmente outros nomes. Que, de certa forma, tipo assim, é o jeito que a indústria funciona, sabe? Lutadores que vão ficando mais velhos têm que entender que, eventualmente, eles vão começar mais a perder do que ganhar, porque uma hora eles vão se aposentar, uma hora eles vão parar de lutar, digamos assim, sabe? Então ele tem que estar disposto a permitir que alguém saia por cima dele, sabe? Ele tem que estar disposto a permitir que lutadores jovens saiam por cima dele, né? Mas, né, nunca... Tipo, por isso que eu tô querendo incluir todas essas informações, porque, honestamente, eu não acho que tem certo e errado. Tipo, no caso do Montreal Screwjob, eu acho que o errado é o Vince, sabe? Eu acho que o Vince não devia ter sacaneado o Bret. Só que agora, também tinha ego no meio, tá ligado? Também tinha ego no meio. O Bret Hart não precisava ter feito necessariamente o que ele fez, tá ligado? No sentido, assim, de que... bom, eu vou contar demais o capítulo que chega bem perto, tá chegando perto da semana, né, do acontecimento, e o Vince... tipo, não ia reassinar o contrato com o Bret, sabe? Porque ele disse, não, tá muito caro, não vai dar, boa sorte pra ti lá na WCW, enfim. E é uma relação de 13 anos, sabe? Eles se conheciam faz bastante tempo. Conheciam pessoalmente, assim, sabe? Não era... Tipo, o Bret Hart não era um lutador qualquer. Ele tinha acesso ao Vince, ao contrário de lutadores menores. Então, assim, falaram assim pra ele, olha... tá, eu quero que... Mas antes de tu... Vai acabar o contrato, tu vai perder... Tipo, antes de tu acabar o teu contrato, eu quero que tu perca o cinturão pro Shawn Michaels, de novo, sabe? Ia ser a segunda vez na carreira dos dois que o Bret Hart ia perder pro Shawn Michaels, mas agora, tipo, ele tava de saída, meio que o que tu vai falar, né? E daí a história é que o Bret Hart, ou assim... E daí eu ouvi do próprio Bret isso, ele disse que, não tava gostando nem um pouco, mas tudo bem, eu vou fazer meu trabalho, sou um profissional. E daí, diz ele também que daí, depois que já estava acertado tudo, ele disse que o Shawn Michaels foi, não sei se o Shawn Michaels foi até o quarto dele ou ligou pra ele, não me lembro agora, mas ele disse que o Shawn Michaels pessoalmente falou, olha, eu falei com o Vince, ele me falou que tu vai fazer o certo, que tu vai perder pra mim e tudo mais, vai deixar a minha carreira ser elevada às tuas custas, e ele disse, eu vou agradecer muito, tipo, vou te agradecer muito pelo que tu tá fazendo aqui, tu vai fazer por mim, mas também vou te dizer que eu não aconteceria o contrário, tá ligado? Se fosse o contrário, se eu tivesse que perder pra te elevar, eu não faria, sabe? Então, tipo assim, de cuzão mesmo, tá ligado? De cuzão mesmo, cara, só pra dizer, beleza, tu vai fazer o certo, eu não faria, entendeu? Se eu fosse tu, eu não faria o certo, sabe? E como eu falei assim, o Shawn Michaels, ele não comenta muito dessas coisas porque ele não fica se defendendo, sabe? No sentido assim, de que ele mesmo concorda que nesse momento da carreira dele, ele foi imbecil, ele foi um cuzão, sabe? Ele não advoga o contrário, sabe? Mas eu nunca vi ele contando essa história do ponto de vista dele, sabe? Eu nunca vi ele falando, não, de fato, eu fui lá, liguei pro Bret Hart, fui escusão com ele, falei coisas desrespeitosas, sabe? Enfim, daí o Bret disse que falou, você quer saber, eu não vou perder não, vai tomar no cu. E daí ele voltou a falar com o Vince, e daí ele falou, então Vince, vamos fazer o seguinte, eu não gostei do que rolou entre eu e o Shawn,
Então, eu não vou perder pra ele no Canadá. O que vai acontecer é o seguinte, no Canadá é que, assim, o Survival Series, que é o dia do Montreal Screwjob, né? Lembrando, Montreal fica no Canadá, blá, blá, blá. Então, assim, o Bret Hart é canadense. Shawn Michaels não, Shawn Michaels é do Texas. Então, assim, pro canadense perder no Canadá é mais vergonhoso, né? Assim, raciocínio lógico. Então o Bret falou só, vamos fazer o seguinte, eu não vou perder pra ele no pay-per-view, a luta termina por desclassificação, porque o cinturão não pode ser mudado por desclassificação, e no dia seguinte, que é o show da segunda-feira, que eles fazem show na segunda, né? O show grande é no domingo, mas eles têm show toda semana, digamos assim. Então, no show seguinte é na segunda-feira, eu vou lá e perco pra ele, entendeu? Vamos fazer o seguinte, a gente luta no domingo, eu não perco no domingo porque é no Canadá. Na segunda a gente luta de novo e eu perco o cinturão pra ele e pronto, acabou minha carreira na WWF. Então, e é aí que começa as tretas mais, tipo assim, divergentes. O Vince, durante anos e anos e anos, ele disse que não aceitou essa proposta do Bret e que tinha deixado claro pro Bret Hart que ele perderia no domingo, quer ele quisesse ou não. O Bret diz o contrário. O Bret fala assim, olha só, o Vince aceitou o que eu falei pra ele, ele me disse que domingo eu não perderia, e segundo a gente repetiria a luta e eu perderia o cinturão mundial, né? E daí chega o dia da luta fatídica, sabe? Novembro de 97, não é uma luta muito boa, porque dá pra te ver que os lutadores já não estão mais, assim, dispostos a vender muito um pro outro, entregar muito um pro outro, sabe? Não é a melhor luta que eles já tiveram mesmo, definitivamente não é. Só que daí então chega no final da luta, sabe? O momento que foi decidido pelo Shawn Michaels e pelo Vince, né? Diz o Shawn Michaels que, na verdade, foi decisão do Vince. O Vince decidiu, olha só, a luta vai acabar no momento que tu pegar o Bret Hart num cadeado de submissão, porque daí, sem que ele desista, a gente vai tocar o sino, né? Porque pra te perder por submissão, tu tem que dar aqueles tapinhas no chão, sabe? Tipo, que nem nas lutas de MMA e tal. Só que daí vamos fazer o seguinte, o Shawn Michaels aplica o cadeado no Bret Hart e sem que o Bret Hart desista, o juiz vai tocar o sino, o juiz vai falar que ele perdeu e daí já era, tipo assim, foda-se, o que tu vai fazer? E foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Eles lutaram por quase uma meia hora e tinha um momento que o Shawn Michaels, né, lembrando que era pro Shawn Michaels ser o herói e o Bret Hart ser o vilão. Mas como a luta era no Canadá e tinha todo aquele contexto que eu falei pra vocês do Bret Hart estar ofendendo os Estados Unidos, nessa arena específica era o contrário, tá ligado? Mesmo o Bret Hart sendo vilão, ele tava sendo muito ovacionado, sabe? E o Shawn Michaels vaiado, mesmo ele sendo o herói. Então, na hora que ele aplicou o cadeado do Bret, ainda tem essa, sabe, esse insulto em cima da agressão, sabe? Que é o Shawn Michaels aplica o cadeado do Bret Hart nele mesmo. E o juiz manda tocar o sino, toca o sino, tipo, da din-din-din, o cara fala, novo campeão mundial, Shawn Michaels, e eu me lembro que a primeira vez que eu vi essa luta, eu sequer sabia do que estava acontecendo, sabe? Porque eu vi que tinha acontecido algo estranho, dá pra te ver que o Bret Hart fica tipo assim, não, eu não perdi nada, dá pra ver ele cuspindo na cara do Vince, porque o Vince estava na... Como o Vince sabia que ia ser uma situação assim de tensão, ele já tava ali na beirada do ringue, sabe? O juiz saiu correndo, na hora que acabou a luta, o juiz saiu correndo e foge pros bastidores pra pegar um carro e se mandar, pra ninguém bater nele, pra ninguém tocar lixo nele, sabe? Foi um negócio assim desse nível, e quando o Bret se levanta e começa a discutir com o Vince tá do lado de fora do ringue, né? E o Bret do lado de cima, dá pra te ver que ele gospe na cara do Vince, sabe? Gospe, uma guspidona, o Vince fica limpando a cara assim, sabe? Tipo... Né, dá pra ver o Bret Hart fazendo um som, uma sigla de WCW no ar, sabe? Tudo isso ao vivo, sabe? Tudo isso na gravação. E ele bravo falando que this is bullshit, sabe? Isso é... Bullshit isso é uma merda, é uma palhaçada. O que tá acontecendo aqui, né? E daí, só pra concluir a história, então, o Bret Hart foi pros bastidores, né? Reza a lenda que ele foi tomar o banho dele e o Vince não que tipo, primeiro ele queria ir atrás do Vince no escritório e o irmão dele e o cunhado dele não deixaram, seguraram ele e falaram, não, vai, não faz isso. Os dois também eram lutadores, né, só pra avisar. O irmão mais novo do Bret Hart e o cunhado dele também eram grandes lutadores de luta livre. Aí não deixaram o Bret Hart bater no Vince. Aí ele foi tomar um banho e dizem que quando ele tava tomando banho, daí o Vince aparece lá nos bastidores e fala que ia conversar com ele. E ele fala, olha só, eu não quero conversar contigo, se tu chegar perto de mim, eu vou bater em ti. E, de acordo com o próprio Bret Hart, isso acontece. Ele disse que o Vince se aproxima dele e ele deu um socão na cara dele, sabe? E até bem assim... Eu me lembro quando ele contou essa história, era num podcast com outro lutador de luta livre, e o outro lutador cai na risada, né? Que é o Stone Cold, um cara bem famoso, né? O Stone Cold cai na risada, assim.
E o Bret Hart não tava rindo, mas ele não teve. Tipo, eu também teria rido, não tem como não rir, imaginando a ideia do o Bret Hart de toalha de banho, chega o Vince, não, porque não sei o que lá, dele, olha, se chegar perto de mim, eu vou te dar um socão. E o velho chega perto dele, ele dá uma porrada. Ele diz que o Vince caiu no chão na hora, sabe? Ele fala, me senti muito mal, me senti muito culpado, porque o Vince era como se fosse um pai pra mim, sabe? E quando eu dei um soco na cara dele, eu me senti muito mal, mas eu tava morrendo de raiva, né? E daí, cara, é esse o desfecho da história, sabe? O Bret Hart sai da WWF durante anos, ele nem faz parte, sabe, assim, não entrou pro Hall da Fama, ficou brigado mesmo, sabe? Depois ele já apareceu de novo, ele teve mais algumas participações da WWF como uma figura aposentada, né, como uma lenda, digamos assim. Ele já se encontrou com o Shawn Michaels dentro do ringue de novo, depois de todos esses eventos, sabe? Eu gosto de imaginar que hoje em dia eles se dão bem, no sentido de que, né... O Bret Hart é o que tem que desculpar os outros, basicamente, sabe? Os outros não tem nada que, tipo, a se achar no direito, né? Mas agora o Bret Hart é o que tem que desculpar os outros ou não. E, né, espero que ele tenha desculpado mesmo, né? Mas foi basicamente isso, pessoal. Esse é esse evento, né? Conhecido como Montreal Screwjob. E bem, para concluir essa parte do programa, eu só vou aproveitar que eu mencionei esses nomes como Bret Hart e, né, até falei também do Steve Austin, né, o Stone Cold Steve Austin. Eu vou comentar, simplesmente a fator de curiosidade, uma das perguntas mais interessantes que eu ouvi recentemente, e que eu digo recentemente já faz uns 2 anos, eu acho, né? Que foi quando o Bret Hart foi ter uma conversa lá com o Stone Cold, que é o cara que eu falei que deu risada quando ele contou a história que o Bret deu uma porrada na cara do Vince e tudo mais, né? Foi um papo bem bacana, né? E teve um momento da conversa que eles tiveram uma trocação simples, sim, de falas, que exemplifica bem como a luta livre é capaz de reunir e selecionar pessoas, assim, realmente diferentes, né? Para ser bem sucinto. Tem uma hora que o Stone Cold pergunta assim pro Bret Hart, ele fala assim, sem rodeios, sem papas na língua, sem ficar assim com talvez e se, ele pergunta assim pro Bret Hart, então, o teu personagem era sobre o fato de que tu era o melhor de todos, né? O personagem dele foi criado em cima disso. E agora aqui, fora do personagem, tu acha que tu foi o melhor? Tu acha que quando tu trabalhava, quando tu tava dentro do ringue, tu era o melhor de todos? E o Bret Hart responde de maneira simples que sim, né? Então, para diversas pessoas isso nem é uma qualidade, isso nem é uma coisa boa, né? Vou até mencionar um pouco de uma das coisas que mais me incomodam das personalidades brasileiras, das figuras públicas, sabe? Figuras públicas brasileiras com proeminência, com destaque, né? Eu me incomodo muito com uma falsa modéstia, sabe? Uma humildade encenada, sabe? Isso me incomoda bastante. Porque é por isso que eu falei, tem que ser, exige um cara foda pra perguntar algo direto e simples pra alguém, né? Seja um atleta de alto nível ou uma espécie de artista que recebe muita atenção pra fazer essa pergunta simples e clara. Tu é o melhor ou não? Simples assim. E exige um outro homem grande e incrível pra responder com a franqueza de sim. Na minha opinião, enquanto eu estava fazendo isso, eu era o melhor do mundo, né? E assim, como eu falei, isso pra mim é totalmente fantástico, né? E digo mais, de um ponto de vista de alguém que sequer concorda com essas afirmações, né? Como eu falei lá no começo dessa análise inteira, eu não gosto do trabalho do Bret Hart a níveis pessoais, tá ligado? Eu considero ele um cara super famoso, eu considero ele um cara super influente, mas eu não posso fazer de conta que eu me deliciava com as lutas dele. Eu não achava a execução, né? Ele tinha vários apelidos. Um dos apelidos do Bret Hart é a excelência da execução, sabe? E eu não acho que ele era a excelência da execução. E outra das frases dele, enquanto ele era um lutador ativo, aparecia assim no telão quando ele tava entrando, sabe? O melhor que já teve, o melhor que tem e o melhor que sempre terá, sabe? Era essas frases dele. The best there is, the best there was, the best that ever will be, né? Então, se essa é a afirmação em cima do personagem, e mais do que isso, agora saindo do personagem, enquanto críticos, enquanto público, enquanto fã, o Bret Hart é considerado um dos maiores
por muita gente, sabe? Tanto por gente de dentro da indústria que falava que ele era o melhor, quanto de fãs que consideravam ele o melhor. Então, do meu ponto de vista, mesmo eu não concordando com essa afirmação, eu não vejo nada de errado que um cara que era tratado como o melhor pelos outros se considere o tal, tá ligado? Pra mim é totalmente normal, inclusive eu ficaria ofendido se ele fosse com umas... saindo da pergunta... meio assim querendo se fazer de conta que ele era um qualquer e qualquer pessoa na situação dele performaria da mesma forma, sabe? Então, eu gosto muito, sabe, desse tipo de postura, mesmo que eu não concorde com a pessoa. Se ela é tratada como bambambam, como tal, como maioral, como importante, como influente, como grande, por muita gente, tá ligado? Se durante 40 anos o Bret Hart foi enfiado na cabeça dele, tipo, e quando eu digo foi enfiado na cabeça dele é pelo mundo inteiro, sabe? Se o mundo dele o tratava como maioral, eu não vejo nada de errado que ele se sinta assim, sabe? Eu não vejo nada de errado que alguém pergunte pra ele, e aí, tu é o bichão mesmo ou não? E ele responda, sim, sem gaguejar, sem hesitar, sem ficar, não, veja bem, existem várias formas de fazer isso, sabe? É um negócio que pra mim é rejuvenescedor, tá ligado? No mundo moderno parece que as pessoas têm muita dificuldade em expressarem o que elas realmente sentem. Esse que é o ponto. Eu não acho que o Bret Hart estava mentindo, eu não acho que ele estava se promovendo, até porque ele não precisa se promover mais nada, sabe? Ele já é uma lenda, digamos assim. Então ele podia, não precisava falar isso, ele podia dizer não, ele podia vir com uma resposta mais política, ou ele podia só mandar real se fosse o que ele acreditasse. E eu acredito que seja mesmo, tá ligado? Eu acredito que de fato ele acredita nisso, então pra mim é tranquilo, entendeu? Eu super tranquilo que alguém que eu não considero o maior de todos os tempos, se considera o maior de todos os tempos, né? Se essa é a verdade, se é assim que ele se sente, eu acho uma resposta, assim, respeitável, sabe? Admirável do ponto de vista dele, sabe? Mas eu pessoalmente, do lado de fora, eu discordaria, sabe? Mas não importa o que o Renan acha nesse quesito, né? Importa o que ele mesmo acha pra falar dele, digamos assim. Então era isso, né? E agora, transicionando os assuntos, eu imagino que o programa, eu não sei qual vai ser a duração dele, né? Ainda faltaria, no mínimo, mais uns 50 minutos, 1 hora pra eu falar, algo nessa linha. Eu vou transicionar pra temas variados, sabe? Simplesmente assuntos que, eu até acho que eles vão ser um pouco mais, assim, cultura pop, né? Ainda vão ser reflexivos, ainda vai ser cheio de opinião e tudo mais, como eu sempre faço, só que não esperem um programa que será, assim, tremendamente... focado em pautas políticas sérias ou até mesmo assim questões existenciais, transcendentais, sabe? É mais alguns assuntos que são assim de opinião, sabe? Baseado assim afirmações que eu vi outras pessoas fazendo e a minha mente se sente muito mais estimulada na hora de elaborar o contrário, sabe? É muito mais estimulante para mim ouvir certas coisas e tecer argumentos que contradizem aquilo que foi exposto do que eu ouvir alguém falando e depois tentar reproduzir algo similar ou que endosse aquilo, sabe? É simplesmente assim que eu funciono. E daí, tava num programa de podcast assim, tava tendo os papos relacionados à qualidade das obras contemporâneas, né? Se é bom, se é ruim, se tem muita ou pouca lacração, sabe? Existem todas essas coisas. E evidentemente que eu não... eu vou até comentar um pouco sobre isso agora, assim. Eu não sou uma pessoa que consome muito conteúdo contemporâneo, sabe? E eu nunca fui, sabe? Não que eu não saiba nada do que está acontecendo no mundo moderno e contemporâneo. Não é isso também. Só que agora, eu nunca fui uma pessoa que lançamentos ditavam o que eu consumo de conteúdo, sabe? O único conteúdo contemporâneo que eu consumo é a luta livre, sabe? Tem diversos shows de luta livre semanalmente e eu costumo assisti-los. Só que agora, dizer que eu tô sempre acompanhando lançamentos de séries, de filmes, e que eu tenho noção exata e clara tudo que está sendo produzido no mainstream, no Brasil e fora dele, não é uma verdade, sabe? Então, mas eu já, mesmo assim, né, eu conheço a discussão, até porque não começou agora, sabe? Eu não sei quando que começaram a acusar o fracasso do sucesso do cinema graças à lacração, sabe? Eu não sei dizer a data. Se eu tivesse que apostar, foi alguma coisa na metade da década passada. Porque, assim, quando sai o primeiro filme dos Vingadores, que, né, sem dar mais crédito do que a Disney merece, dá pra dizer que foi a... Como posso dizer assim? Procurar uma boa forma de expressar o que eu quero passar adiante. Foi ali no lançamento dos Vingadores, né, dos anos 2000, nem lembro que ano que era, 2011 ou 2012, né? Então, foi ali que o cinema blockbuster, né, mainstream, recebeu uma revivida. E eu não tô dizendo que antes disso o cinema estava indo mal, mas começou a ideia de que
os filmes blockbuster tinham que atrair públicos diferentes, sabe? Eu acredito que até aquilo ali, as receitas já estavam se desgastando, sabe? Era uma espécie de filme, assim, de ação, que não tentaria provocar muita reflexão para agradar jovens adultos e homens, sabe? Filmes de tiro, de guerra, ou de perseguição, ou com carros velozes, sabe? Se é que você me entende. Isso daí era um entretenimento para jovens adultos e homens, sabe? No cinema blockbuster, sabe? No cinema, assim, filmes hollywoodianos mesmo, né? Saem centenas, dezenas, milhares de filmes por ano que não vão passar no cinema. Mas dos filmes que vão pro cinema buscando arrecadar grana, sabe? Eles tinham essa métrica, assim como também saía filmes românticos, buscando, né, ou comédias românticas, buscando pegar o público feminino. Tinha as estratégias já bem definidas do que é um filme, né? E, é claro, animações para pegar as crianças, né? Frozen, os caralho a quatro, né? Enfim, é assim que funcionava o cinema. Aí que começa a surgir também os filmes tipo Os Vingadores e vários filmes assim desse gênero, que eles tentam agradar múltiplos públicos ao mesmo tempo, sabe? O Vingadores, ao mesmo tempo que ele queria fazer gente que nem eu, que era gente assim... Eu nunca fui um leitor ávido de quadrinhos, mas mesmo sem ser um leitor ávido de quadrinhos, eu entendia um pouco mais do que a maioria das pessoas, né, do público leigo sobre esse assunto, porque era, sei lá, personagens de histórias em quadrinho, né, personagens de super-heróis faziam parte de jogos de videogame, né? O primeiro contato que eu tive com o pessoal da Marvel é no videogame, entendeu? É em jogos da Capcom, por exemplo, muito antes de eu tá enxergando X-Men no cinema, por exemplo, ou os Vingadores no cinema, eu já conhecia os personagens do X-Men e outros personagens da Marvel graças aos jogos de luta, sabe? Desde quando eu jogava no Play 1 e no Super Nintendo, foi lá que eu vi o Thanos, sabe? Por exemplo, muito antes do grande público ter a imagem mental do Thanos, eu tinha na minha cabeça, não porque eu lia quadrinhos desde a minha infância, mas é que, sei lá, eu joguei as Guerras das Gemas quando eu era criança, e de fato eu tive um quadrinho da Guerra das Gemas, sabe, daqueles que tu comprava em sebo. Eu comprava quadrinhos, mas eu não era aquele cara serializado, que saberia dizer assim, olha, foi em tal episódio, em qual quadrinho que fez a estreia de tal personagem, tá ligado? Eu comprava quadrinhos aleatórios em sebos, eu jogava jogos de videogame, e eu, depois que eu ganhei acesso à internet, eu passava lendo de vez em quando até, mesmo, assim, coisas na internet, sabe, artigos, opiniões, vídeos de gente contando histórias de personagens menos populares, sabe? Eu curtia, até certo ponto, essa experiência. Então, quando chega o filme dos Vingadores, o que eles querem fazer? Eles querem levar tanto o fã ávido de quadrinho, que sei lá, acho que nunca tinha tido o filme dos Vingadores, sabe? Não é que nem vários desses heróis que tem versões antigas, né? O Hulk tinha filmes antigos, Super-Homem, Batman, né? Acredito que o Homem de Ferro e o Capitão América chegaram a ter filmes, mas eu não saberia nem puxar pela memória, sabe? Um filme famoso do Capitão América dos anos 70 ou 80, por exemplo, mas talvez deve ter existido, né? O ponto é, eles fizeram esse filme para pegar múltiplos grupos. Eles queriam pegar tantos nerdola raiz que, tipo assim, eles assistiriam qualquer coisa com super-heróis, porque a ideia de ter super-heróis no cinema ainda era novo, entendeu? A ideia de que no cinema ia ter filmes hollywoodianos com muita grana iam botar personagens de super-heróis, histórias em quadrinho, ainda era novo. Então eu levava os nerdola hardcore, levava os nerdola meio termo que nem eu, e levava também crianças que só estavam indo lá pra ver super-heróis e eles não tinham muito critério, sabe? E quando eu digo nerdola, eu tô incluindo mulheres e homens também, sabe? Eu não tô fazendo uma separação de gênero arbitrária. Enfim, era uma tentativa de fazer grupos diferentes gostarem do mesmo produto. E, até certo ponto, digamos que eu acho que teve um grande sucesso, sabe? Eu acho que, durante certo ponto, tava conseguindo agradar gregos e troianos, sabe? Só que, como tudo na vida, se torna serializado, e a verdade é que tu não pode agradar gregos e troianos o tempo todo, sabe? Tu tem que fazer concessões, tu tem que ter, assim, olha, o famoso público-alvo, sabe? O que essa história vai contar? Qual é a mensagem? Quais são os personagens? Que tipo de figura estará representada nessa obra, sabe? Tudo isso entra em questão. Então, né? Sobre essa ideia daí, eu já comentei uma vez em outros temas, e agora só para reestabelecer, a minha opinião segue sendo a mesma, sabe? Que o cinema moderno, entre aspas, contemporâneo, entrega filmes ruins, eu não discordo. Tem gente que advoga que o que torna os filmes ruins é a lacração. Olha, eu nem perco muito meu tempo com essa questão, porque o ponto é,
pode ser e pode ser que não. Se você disser, não, mas tem certeza que esse filme daí é ruim porque é lacração? Tem certeza que tentaram agradar gente que não é nerd? Botaram mulheres para escrever filmes, sabe? Mulheres que nunca leram quadrinhos estão escrevendo roteiros de obras de ficção, né? Para agradar outras mulheres que nem gostam de quadrinho em primeiro lugar, sabe? E apesar de eu entender essa lógica por trás desse raciocínio, o meu ponto é só pegar assim, ser um pouco mais pragmático e pensar assim, mas peraí, nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, saía muitos filmes ruins, assim, ó, ruins mesmo, horríveis. E eles tinham agendas por trás. Podem não ser agendas lacradoras, entre aspas, né? Mas eram agendas. E eles não entregavam. Só que a minha opinião é o que torna qualquer uma dessas coisas ruins, sabe? Tanto os filmes modernos que querem lacrar, entre aspas, até os filmes antigos que querem lucrar e eram ruins. Não tem nada, eu vou pegar, por exemplo, o Demolidor, sabe? O Demolidor lá dos anos 2000. É um filme horrível, tá ligado? É um filme horrível. E não tinha nem um pouco essa ideia do pegar assim, vamos fazer um filme pra agradar um certo público que não gosta, sabe? Eu não sei, tipo, esse é o ponto. Qual é o álibi que as pessoas têm? No mundo moderno todo filme ruim, eu tô pegando história em quadrinho, mas a gente pode, tipo, história em quadrinho, super-herói, mas a gente pode expandir também pra, sei lá, Star Wars, sabe? Eu nunca assisti a trilogia final do Star Wars, os 7, 8 e 9. Eu só vi o 7, não gostei e não quis assistir os outros. Só que eu não quis assistir porque, assim, é uma lacração e tudo mais. Eu não gostei, tá ligado? O ponto não é ser lacração ou não ser lacração. Eu não gostei. Só que, assim, olhando pros outros filmes das outras épocas, Star Wars sempre foi uma obra falha, tá ligado? É o que eu divirjo muito desses novos haters, sabe? De maneira alguma eu tô dizendo que os filmes novos são bons, até porque eu falei, o 8 e o 9 nem assisti. Eu assisti o 7º e não gostei. E as opiniões do 8 e 9 me fizeram ver que não era um filme que valeria a pena eu gastar meu tempo pra ver, tá ligado? A não ser que fosse pra falar mal, porque de fato eu gosto de falar mal de obras ruins, sabe? Só que o ponto eu tô careca de saber que Star Wars episódio 1, 2 e 3 tem defeitos, e não que as pessoas não saibam, sempre falaram mal também dos prequel. Hoje em dia é que faz menos sentido as pessoas xingarem os prequel, porque tá mais na moda xingar os filmes mais modernos. Só que e os filmes antigos também tinham defeitos, também tinham falhas, também tinham fraquezas, tá ligado? Eu não vou fazer uma análise de qual trilogia é melhor ou pior, até porque eu realmente acho que as 3 obras são tão com acertos e erros que eu acredito que é totalmente legítimo, sim, pessoas diferentes de épocas diferentes que cresceram em outros momentos terem opiniões variadas do que tá assistindo, sabe? Eu não acredito nessa espécie, assim, no que vários fãs puritanos, desde antes de sair os filmes modernos, tentam fazer parecer, sabe? Como, por exemplo, eu vi um sujeito falando, né? Um desses sujeitos que a vida dele é ficar falando de obras mainstream, sabe? É engraçado que até os canais que deveriam ser de cinéfilo, sabe, especialistas pro cinema, dá pra ver que de fato eles não são, tá ligado? Então, assim, até os influenciadores que deviam fazer as pessoas se sentirem mal por não assistir coisas o suficiente, eles não chegam aí tão longe, né? Mas, enfim, o ponto eu vi gente desse tipo dizendo que, tentando, tipo, esse cara, ele não queria dizer que os filmes ruins são novos por lacração. Só pra eu parar de falar esse termo, eu não vou mais repetir ele aqui de agora em diante, porque eu tô falando isso pra ridicularizar, porque é um bagulho muito abstrato, sabe? O que torna os filmes ruins do Star Wars, os filmes modernos do Star Wars ruim, não é lacração. O que torna ruim é roteiro ruim, diálogo ruim, cena sem impacto, falta de continuidade interessante, uma grande plot que não se desenvolve do jeito que a gente esperava. Enfim, tu pode criticar algo de maneira objetiva, entendeu? Faz parecer, quando o cara tá criticando filmes modernos e ele fala assim, eu nem vou assistir por isso, por aquilo. Aí fortalece o outro lado, sabe? Faz parecer que é um filme bom, bem feito, que tem qualidades, só que o sujeito que tá criticando é incapaz de reconhecer isso. Ele não tem embasamento, ele não entende do que ele tá falando e ele só tá criticando porque não tem aquilo que ele esperaria de uma obra desse tipo. Mas ele não tá indo até os pontos focais, sabe? Então, assim, como eu falei aqui, eu não assisti os 7, 8 e 9 de Star Wars. Eu só vi o 7, na época que era lançamento, eu vi no cinema. Poderia forçar minha memória para me lembrar o que me incomodou, e eu me lembro que foram problemas da história mesmo, da narrativa, sabe?
Problemas assim que, como eu falei, se eu tentar puxar lá na memória, eu até me lembro por que é um filme fraco, né? Mas como eu não tenho o filme 8 e 9 na minha cabeça para fazer uma análise completa, eu não vejo uma grande necessidade disso, né? Mas eu vi o sujeito dizendo assim, que o problema é isso, a história de amor moderna era fraca, sabe? Que o cara foi até pra uma afirmação que eu tive que guardar na memória porque eu achei muito ruim mesmo, patética, de verdade, sabe? Sem querer ofender o sujeito, afinal ele nunca vai ouvir isso daqui, mas o cara fala assim que Star Wars sempre foi sobre a família e as relações, e tipo assim, cara, que Star Wars que tu tá vendo esse? Que bom relação que tem, sabe? Han Solo e a Leia Organa, a única coisa que funciona é o clichê estereotipado da princesa rainha, sabe? A princesa rica, sabe? Sangue nobre, entre aspas, embora ela já fosse uma rebelde, né? Filha do Darth Vader, virando as costas contra o próprio pai e tudo mais. E o Han Solo, que era, assim, mercenário, sabe? Pirata do espaço. Mas, assim, dizer que no episódio 4, 5 e 6 tem um bom arco amoroso, uma boa história, dizer que os fãs de Star Wars assistiam Star Wars por causa da narrativa romântica que se desenrola entre Han Solo e Leia, sabe? Ou pior ainda, sabe? Luke Skywalker, eu vejo as pessoas fazendo um anacronismo, transformando ele numa espécie de super-herói completo, sabe? Assim, olha o Luke, é o auge da criatividade daquele período dos anos 60 e 70. Mano, é um personagem assim, com todas as letras, cara, assim, eu não vou dizer esquecível porque as pessoas se lembram, mas as coisas que são icônicas do Star Wars, eu vou falar com segurança. É a estética, cara. É a estética, o conceito, e sempre foi o que mais me atraiu. Eu gosto de Star Wars conceitualmente, mas eu sempre tive noção clara e certeza que em questão de roteiro, construção de mundo, nunca foi grandes coisas, cara. Olha, e se tu acha que não, vai lá assistir de novo e começa a anotar todas as genialidades da história. Tu vai ver que não tem muitas, assim, quando o critério é narrativa. Uma coisa que eu sempre aponto, e posso apontar quantas vezes forem necessárias, é o próprio personagem do Darth Vader. Fazer de conta que o Darth Vader é um personagem bom sem o Anakin Skywalker é só, assim, nostalgia, favoritismo, é o cara, sabe, o fanboy, se vocês quiserem falar. Mas o Darth Vader parte 4, 5 e 6 apenas, é um personagem fraquíssimo, sabe? Super limitado, ele tem cenas icônicas, o visual dele é incrível, beleza. Mas agora, a personalidade dele, cara, super mal desenvolvida, sabe? Ele é um cara que no primeiro filme é a epítome do vilão que mata até os próprios aliados, sabe? Eu mato até os caras que trabalham pra mim porque eu não tenho amor e piedade por nada, sabe? Por nada. Aí depois vem a história do revelação, eu sou o seu pai, não, sabe? Tipo assim, nossa, como... Enfim, talvez o anos 70 fosse realmente assim, um negócio muito inesperado, tá ligado? Porque honestamente eu nasci em 93, então eu nunca vou saber como é assistir Star Wars no lançamento. Talvez lá na época essas coisas te marquem demais e pareciam assim, geniais, à frente do seu tempo, entendeu? Mas assim, mano, não... essa ideia do parente, sabe, o filho bonzinho do pai malvado, cara, isso daí é comum, sabe? Não é assim, não tem nada de visionário e nunca foi pra ser, entendeu? O que foi incrível do George Lucas fazer aquela obra é o aspecto cinematográfico mesmo, sabe? Filmar, gravar, ter uma ideia fantástica, no sentido da fantasia mesmo, na mente e sem muita grana, sem efeito especial pra caralho, sem tela verde pra cima e pra baixo, transformar aquilo em algo que tem imagem, que é identificável, que é agradável aos olhos, entendeu? Então, de fato, eu considero Star Wars, cinematograficamente falando, uma obra fantástica, sabe? Genial, incrível, todos os elogios que tu queres dar. Porém, todavia, entretanto, contudo, nada disso quer dizer que é uma história... uma história aí, falando especificamente da história, incrível, ou mais do que, tipo, menos do que incrível, forte, sabe? Star Wars não tem uma história forte, nunca teve uma história forte. Vários elementos conceituais é que são importantes para as pessoas gostarem. E digo mais, até mesmo os fãs sabem disso, sabe? Eu tenho certeza que os fãs de Star Wars, se eles não tiverem que vir, assim, com esse mundo, sabe, nesse mundo moderno, com tantas obras, com histórias incríveis e narrativas sensacionais que te fazem, provocam reflexões, assim, transcendentais, assim, sobre o que tu vai fazer da tua vida. Ninguém quer falar que gosta de uma história, porque, eu gosto do visual dos personagens, sabe? Eu gosto do estilo estético, eu gosto do barulho das arminhas laser. Eu acho divertido essa ideia de misturar sabres de luz e armas de fogo, sabe? Porque é isso que era pra ser, entendeu? É uma mistura, assim, de
né? Space Cowboy, tá ligado? É tu misturar uma estética do espaço sideral com o Velho Oeste, e no caso daí deles, eles até botam artes marciais, sabe? Sabres de luz e tudo isso, é pra fazer referência aos filmes de espada orientais que faziam sucesso, sabe? Então é isso. E é muito comum, e eu dou todo o crédito, sabe? Tu pegar conceitos distintos, fazer uma bola de neve, criar uma identidade visual, e é isso aí, entendeu? Agora, mas o Luke, cara, o Luke é um personagem fraco, sempre foi, é um protagonista genérico, sem graça, sem nada de muito especial, sabe? Sem, tipo, simples assim, sabe? Até comparado aos protagonistas da parte 1 e 2, sabe? O Obi-Wan novo, né? O Qui-Gon Jinn, que só aparece no primeiro filme, que não é o primeiro, é o quarto, né? Mas o episódio 1, Qui-Gon Jinn, eu acho ele uma figura muito mais interessante do que o Luke Skywalker, sabe? O Obi-Wan jovem, muito mais interessante. O Anakin, que as pessoas criticam, mas o Anakin que aparece em 3 filmes, não é só um. As pessoas fazem parecer que o Anakin é só a criança do primeiro filme. Tem Anakin em 3 filmes diferentes, sabe? O Anakin é mais interessante que o Luke. O Han Solo é mais interessante que o Luke. O Chewbacca é mais interessante que o Luke. O Darth Vader, o Ewok é mais interessante que o Luke, sabe? Mano, o Luke é um personagem fraquíssimo, sabe? Sempre foi. E ninguém fazia de conta que ele era bom. Ninguém, sabe? Ninguém crescia falando. Tinha as pessoas que gostavam da estética, mas ninguém falava assim. Não tinha essa conversação sobre como a personalidade do Luke era incrível, e as falas dele, e o jeito heróico dele. Não é, porque não, tipo, simplesmente não é, sabe? E eu não tô falando isso pra ofender. Era pra ser senso comum, tá ligado? Foi por isso que eu fiquei assim, mano. O cara pode falar que o Star Wars novo é uma merda, e que é uma bosta, e aposto que tem vários motivos. Tipo, que não é sobre reclamar da representatividade ou lacração ou a porra que for. Deve ter vários motivos sólidos, concretos, que tu aponta que teve um descuido na hora de escrever a obra, que uma escrita melhor, mais atenciosa, com mais apreço pelo material, teria rendido uma experiência mais gratificante pros fãs. Tem muita margem pra isso, sabe? Ao mesmo tempo que tu pode listar os motivos que tu adora o Star Wars. Só que agora, essas leituras, assim, anacrônicas, sabe? Ah, Star Wars sempre foi sobre a família, sempre foi sobre as relações. Não, cara, Star Wars foi sobre a estética, sobre o conceito, sobre os efeitos especiais, e quando eu digo efeitos especiais não é CGI, é efeitos práticos e tudo mais, sabe? É isso que era bacana, e isso que é bacana, é isso que tornou uma identidade, é isso que fez as pessoas lançarem jogos e filmes ao longo do tempo. Star Wars não é uma história que sobreviveu graças a seu enredo, é uma história que sobreviveu graças ao seu conceito, sabe? Isso aqui era pra ser simples, comum, senso comum, sabe? Era pra ser assim, não era pra ter um debate sobre isso. Então, né, essa é uma coisa que eu tenho pra apontar, sabe? Que eu vejo que as pessoas, principalmente esses fãs modernos que querem criticar esses filmes, assim, sabe, do mundo moderno. E talvez tenha gente que goste desses filmes modernos pela mesma razão, sabe? Eles podem considerar filmes ruins, com atuação meio abaixo da média, que era Star Wars também, né? Se vocês não sabem que a atuação dos 3 primeiros filmes, pelo menos, né? Episódio 4, 5 e 6... não tem atuação muito boa, vai lá e confere de novo, sabe? Então não eram atuações brilhantes, não eram roteiros incríveis, não tinha diálogos transcendentais, não que não tenha nenhuma fala memorável em Star Wars. Tem, mas se a gente tá falando hoje em dia de 3 filmes, né? Só da trilogia original, olha, são mais de 6 horas de duração. E não dá pra fazer de conta que tem listas e listas extensas de diálogos que te deixam assim, meu Deus, cara, esse maluco tava na zona quando ele escreveu isso aqui, sabe? O cara tava focado demais em fazer um diálogo que ia arrepiar até os pelos do teu cu. Não é isso, cara, não é isso que Star Wars entrega, não é isso que ele pretendia entregar. O que ele queria fazer é assim, ué, tu gostou de sabre de luz, tu gostou de Zion, tu gostou das armas laser, tchum, 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 gostou de robô, dos droid, esse conceito rebelde contra o Império, que também... A parte mais atraente desse conceito é a parte superficial, né? Eu vejo gente falando assim, como é que esses nerds conservadores não veem que Star Wars tá falando sobre república, revolução, blá, blá, blá. Cara, justamente era essa parte que passava batida pela maioria das pessoas e fala até mais. E não que essa profundidade, essa camada de profundidade não seja interessante, mas Star Wars não é o melhor filme a fazer isso, entendeu? Muitos filmes conseguem criar muito melhor essa dinâmica de guerra e essa coisa de exército rebelde querendo se levantar contra uma confederação ditadora, por assim dizer, sabe? Ou o Império também, né? Muitos outros filmes fizeram isso muito melhor. O jeito que Star Wars faz isso é chato, massivo, cansativo, sabe? Ele vai para um linguajar muito assim...
o linguajar do aspecto político do Star Wars, ele é muito real, no sentido de que parece que tu tá ouvindo, sabe, uma discussão política, sabe? Se tu ignorar as roupas das pessoas, se tu ignorar, sabe? Então eu não acho que esse é um dos pontos fortes da obra, sabe? No sentido, assim, de gerar público. Talvez hoje em dia, para fazer discussão, seja bacana. Mas agora, dizer que quando Star Wars começou a ser lançado, qualquer pessoa que gostou e assistiu os 3 filmes e comprava bonequinha, comprava jogo e gostava de sabre de luz, o gostava por causa desse conceito de rebelde se levantando contra o império, o ditador, e não só pela luta simples e objetiva de ser o bem contra o mal, porque era extremamente assim, extremamente definido, sabe? Sem margem pra interpretação, sem tipo assim, nossa, talvez o Darth Vader seja o mocinho e o Luke, a Leia, Han Solo sejam os caras do mal, sabe? Não tinha essa profundidade que outras histórias conseguem deixar tudo mais cinza. Star Wars era bem preto no branco, sabre de luz vermelho, sabre de luz azul, tá ligado? A força, bem e mal. Outra coisa forte, agora que eu não tinha mencionado até aqui, né? A força também é um dos conceitos mais interessantes de Star Wars. E quando digo mais interessantes, eu nem tô falando também de um ponto de vista filosófico e blá blá blá. Do bagulho mais simples mesmo, cara. É assim, ó. Pra quem não sabe, é um conceito totalmente derivado também do Ki, né, oriental, do Ki, do Mana, sabe? Que é dos jogos de RPG, do éter, sabe? Do éter lá da Grécia Antiga, é que além do oxigênio na nossa volta existe um outro elemento. No Star Wars eles chamam de força, mas tu entendendo, compreendendo, estudando esse elemento, tu faz diversas coisas que parecem magia, sabe? Que parece que seres humanos normais sequer têm acesso, sabe? Seres humanos normais sequer podem sonhar em fazer aquilo. Então, esse é outro conceito forte de Star Wars, sabe? É um conceito interessante, é divertido. Poderes mágicos, entendeu? Poderes mágicos através da concentração. Isso é divertido, isso é interessante, isso é maneiro, entendeu? Isso é maneiro. Essas palavras simples que eu tô falando pra vocês. Então, são todas essas coisas, sabe? Questões conceituais que transformaram Star Wars numa obra longeva. Não foi a narrativa brilhante, não foi a profundidade dos personagens que simulam seres humanos reais de tão incríveis e detalhados que eles são, sabe? Não são as relações, tá ligado? Não são, as relações humanas bem desenvolvidas, os arcos de romance bem feitos. Cara, do que tu tá falando? Que Star Wars é esse que tu tava vendo? Que o que te fazia querer mais era o romance entre Han Solo e Leia, sabe? Ou algo do tipo. O que te fazia querer ver mais era a estética, era a força, era os sabres de luz, era as navezinhas, entendeu? Assume, admite. Era simplesmente combustível para entretenimento. E tá tudo bacana, cara. Não precisa ser mais do que isso, entendeu? Só que, né, hoje em dia as pessoas tentam subverter tudo. Eles nem conseguem admitir e assumir que eles gostam de histórias com narrativas fracas, porque elas têm conceitos e eventos divertidos. E, inclusive, esse meu comentário final acerca de Star Wars me lembrou que eu tenho coisas parecidas para falar sobre outra obra, né? Que é Dragon Ball Z, né? Inclusive, o que eu quero falar aqui também é algo que eu defini assim como a representatividade em Dragon Ball Z. E das pessoas, né, com falta de imaginação, podem estar pensando, mas como assim? Do que ele quer falar da representatividade de Dragon Ball Z? Tá querendo falar da representatividade de homens ou mulheres, alienígenas, ou pessoas de determinada etnia, de determinada identificação sexual? Não é nada disso. Eu estou falando representatividade do aspecto mais literal. O que é representatividade? É uma representação, sabe? As obras são feitas para representar as coisas, porque essencialmente elas não existem, né? No mundo consensual não existem essas coisas. No caso, Dragon Ball Z é uma construção. Os personagens são representações. Tudo o que acontece em qualquer obra são representações, sabe? Só que este termo foi reduzido a um único aspecto dessa característica, que eu já critiquei em outras vezes e vou reiterar aqui, né? Esse aspecto, não que ele não exista, mas ele, além de ele ser reducionista, ele também, assim, ele é incompleto, tá ligado? Tu não pode reduzir a representatividade de uma obra a cor de pele, etnia, ascendência ou gênero, nada disso é uma leitura honesta do que é representatividade. Por isso que eu falei. O que eu quero dizer com representatividade em DBZ é
o que os conceitos, os eventos que acontecem naquela história estão tentando representar. Eles invocam o quê, sabe, para aqueles conceitos. Então, em primeiro lugar, eu vou começar por uma realidade assim, que eu acho que quando a internet começou a se popularizar no Brasil, e por isso eu quero dizer na primeira década dos anos 2000, meio que era senso comum algo que eu sabia desde criança, que Dragon Ball Z, enquanto narrativa, enquanto obra coesa, construção de mundo, é fraquíssima, é limitadíssima, sabe? E isso tem que voltar a ser senso comum, tá ligado? Hoje em dia, é mais comum pessoas, comentaristas de cultura nerd, /geek, quererem fazer uma espécie, assim, de, sabe, reavaliar a obra, enfim... É aquela coisa, acho que são movimentos cíclicos, sabe? Só que esse daqui eu não tô disposto a dar brecha, né? Eu nunca assisti Dragon Ball Z depois que eu fiquei adulto, eu só assisti durante a minha adolescência e infância. Eu nunca assisti, por exemplo, Dragon Ball Kai, né? Que é o remake do Dragon Ball Z. Um dia talvez eu faça pra fazer uma análise, uma crítica ainda mais severa, destrinchando todos os pontos ruins. Mas agora que eu só pra o meu argumento ter qualquer base, sabe? Enfim, deveria ser senso comum que não tem uma história ali, sabe? Dragon Ball Z, enquanto narrativa, é fraquíssima, sabe? A construção de mundo é fraquíssima. As características dos personagens, assim, são horríveis, sabe? Tu não tem elementos completos o suficiente para criar uma história que cause engajamento. E isso deveria ser senso comum. Nem mesmo os fãs de Dragon Ball Z deveriam querer argumentar isso. Fazer de conta que o Goku possui uma personalidade estimulante para criar um universo ao redor dele. Fazer de conta que ele tem ambições, que ele tem objetivos, enfim, que tu consegue pegar e escrever um livro sério elaborando o porquê que o Goku é um personagem que causa engajamento por características, por comportamentos, e fazer assim, ó, as 10 frases mais icônicas do Goku. Qualquer ser humano minimamente assim, crítico sabe que não existe e que tentar forçar isso só vai te expor como um imbecil, tá ligado? Tu tentar fazer de conta que o que gerou apelo no Dragon Ball Z é o enredo, os diálogos e a construção de mundo, é assim... de uma maneira pragmática, é errado, tá ligado? Não é questão de opinião, é só se tu quiser o famoso tapar o sol com a peneira e tudo mais. Então, assim, eu não tenho problema com nenhum fã de Dragon Ball Z, e eu não tenho problema com nenhuma pessoa que goste de Dragon Ball Z. Mas agora, se a pessoa estivesse na minha frente, tentando fazer de conta que Dragon Ball Z não é uma história ruim, com personagens fracos e desenvolvimento de mundo fraquíssimo, onde a história em si se arrasta minimamente, sabe assim, mesmo que tu assista 200 episódios, se tu tentar elaborar uma narrativa do Dragon Ball, meio que não tem como, sabe? Ela é baseada em eventos, sucessões de eventos um atrás do outro, e esses eventos são similares, para não dizer idênticos, sabe? Enfim, é uma regra super simples, entendeu? É o Goku adquirindo mais poder exponencialmente, sabe? Modificando a cor do cabelo dele consistentemente. Todos os personagens possuem o mesmo poder de luta, que é o quê? É esse Ki, sabe? Esse poder de luta que a partir do Dragon Ball Z até se tornou números, tá ligado? Se tornou assim... Começou aquelas maquininha de medir Ki. É bom que mostra que basicamente, é uma história de um único atributo, entendeu? Não é uma história que tem brecha pra uma mecânica, assim, de pedra, papel e tesoura, sabe? Certos personagens, dependendo de suas características, suas habilidades, suas competências, vão dar mais trabalho para os outros. Não! É extremamente linear, sabe? Não tem, assim, esse balanceamento, digamos assim, sabe? Todos os arcos são idênticos, entendeu? É um vilão mais forte que o anterior, e esse vilão mais forte que o anterior dispara lasers coloridos mais potentes do que o vilão antecessor. Não tem brecha para uma análise psicológica profunda de como assim, vamos tentar diferenciar mesmo na prática a personalidade do Vegeta no começo, pro Freeza, pro Cell, pro Majin Buu. Sim, eles são todos vilões de uma única nota, sabe? Eles querem fazer o mal por fazer o mal, eles são racistas, por assim dizer, sabe? Cada um deles é alinhado com a sua raça alienígena, e enfim, não tem construção de fato, sabe? Não tem. Qualquer pessoa que tentar fazer de conta que tem, tá errado, sabe? Só tá mentindo, e essa pessoa talvez não saiba falar a verdade de por que ela gosta. Então o que eu vou falar? Analisando, né, friamente a obra,
eu sou capaz de perceber os apelos que Dragon Ball tem para um grande público, inclusive que reverbera em obras alheias, né? E mais uma vez, é uma questão conceitual, sabe? E mesmo que eu não considere o conceito de Dragon Ball Z forte, nem o conceito dele eu acho forte, eu acho um conceito bem fraco, mas se eu tivesse que escolher no meio de tanta coisa que não tem atração, as pouquíssimas coisas que tem atração em Dragon Ball podem parecer as mais toscas, não só para o público de fora, como também pela fanbase, mas é definitivamente isso daí. Então, a primeira seria a representatividade do mundo espiritual e da mana, do ki, da força, sabe, do éter, sabe, o ar além do ar, sabe. É isso que é uma das coisas assim, que lá no mundo oriental, no Japão especificamente, essa ideia de que eles conhecem o ki com CH também, o Shi, né, o ki, e que existe algo na tua volta que tem poder, tem força, pode ser manipulado e tu pode utilizar isso para transformar ativamente a realidade, é milenária, ancestral, é extremamente bem disseminada. Então o Dragon Ball Z é responsável por esta representatividade. A força do Star Wars e o Ki do Dragon Ball tem a mesma representatividade nesse quesito, que é o elemento além do oxigênio, o elemento além do ar, além daquilo que nos permite apenas respirar e sobreviver para algo além disso. Uma força, uma energia além daquilo que com concentração, com esforço, com determinação, conseguir assim, um lado, né? Tu adquire controle, tu adquire, sabe? Tu pode fazer coisas que inicialmente pareciam fora da realidade. Então, disso que eu tô falando. Para vocês entenderem como a palavra representatividade pode ser utilizada para outras coisas, sabe? E eu tenho certeza que vocês nunca tinham ouvido algo parecido com isso com relação ao que é Dragon Ball e por que ele tem apelo, mas eu também tenho certeza que eu tô certo, sabe? Mas, né, as pessoas falharam em identificar, tipo, até as pessoas que gostam, em vez de admitir que as coisas que elas gostam eu gosto do conceito de existir uma força intangível que nós podemos acessar, e essa força é o que afeta a realidade, sabe? Não é sobre treinamento físico, sabe? Não é sobre a sala lá, Hyperbolic Time Chamber. Isso daí, assim, é uma marca de rodapé numa obra cheia de coisas ruins espalhadas por aí. Mas o conceito em si, o núcleo do que é anterior ao Dragon Ball Z, inclusive, né? Já existia no Dragon Ball, que é muito superior ao Dragon Ball Z. Se tu não sabe, eu vou te ensinar uma coisa básica. Dragon Ball clássico, muito melhor que Dragon Ball Z. Pode repetir isso por aí mesmo que tu não saiba disso. E se tu não sabe, também vai assistir Dragon Ball clássico que tu vai ver que eu tô certo. Mas enfim, o conceito do Ki já existia aí, sabe? Esse núcleo é forte, esse conceito é potente. Tanto é que tu pode reproduzir ele em qualquer obra e mudar o nome e ainda tem apelo. Tu pode ir pro Naruto e fazer virar o chakra, que o chakra também, existe o chakra literal, né, o chakra da vida real, só que eles pegaram essa palavra, esse conceito e também disseminaram, porque eles não queriam chamar de Ki também, porque há pouco tempo atrás tinha Dragon Ball Z chamando de Ki. Aí no One Piece a gente tem coisas como o Haki, por exemplo, sabe? Esse conceito é atraente, entendeu? Ele funciona. E vai funcionar hoje, e vai funcionar daqui a 100 anos, e vai funcionar daqui a 150 anos, tá ligado? Porque o conceito é bom, sabe? O conceito em si é forte, sabe? Consegue agradar e unir, agregar valor a uma obra que nem deveria ter valor algum, talvez, sabe? Então, assim, é bacana. Essa ideia da mana, do MP, do recurso que é extraído através tipo assim, como posso dizer assim, como é que tu pode extrair? Dá pra chamar assim de controle, determinação, trabalho duro, esforço, observação do que tem à tua volta, enfim. Diversas obras vão arrumar um jeito de conduzir para as pessoas para entender isso, mas de modo geral, qualquer pessoa que está acostumada a consumir ficção já está pronta para esse conceito, tá ligado? Mesmo que ela não saiba que tem embasamento real, mesmo que a pessoa não saiba que Ki é um conceito real, que mana é um conceito real, que é o mesmo axé do batuque, tá ligado? Esse conceito dessa energia que tem no ar, alcançável ao nosso alcance, que nós podemos utilizar ela como combustível para algo. Esse é um dos pontos mais fortes do Dragon Ball, porque ele tem essa representatividade incluída nela, né? E outros pontos que eu acho forte no Dragon Ball são justamente assim, o aspecto de dar título aos ataques, que também é outra coisa assim, que dá pra te associar, dá pra te entender como uma representação de uma sabedoria não apenas
oriental, mas, cara, o simples conceito de que as palavras têm poder, sabe? Pronunciar certos termos potencializa certas ações. Isso a gente vê desde a época, sabe? Desde os treinamentos de artes marciais que tentam fazer sabe, ter os sons e tudo mais, até os mantras de meditação, até quando tu faz sabe, aquela analogia com as palavras mágicas, sabe? Do famoso abre-te sésamo e o que mais tiver que ser, né? Mas a ideia de que se tu falar certas palavras, tu ativa, tu dispara, tu inicia um processo que pode ser chamado de mágico, espiritual, energético, seja lá qual vai ser a tua nomenclatura dessa experiência, também tem embasamento. E por isso que eu acho que teve tanto poder, porque atinge uma representatividade real que o ser humano sequer precisa estar, assim, consciente, sabe? A criança que estava assistindo Dragon Ball nos anos 90 aqui no Brasil, ela não precisava entender disso que eu tô falando, entendeu? Ela não precisava entender que existia o que existia isso. Só dela estar sendo exposto àquilo através de uma obra de ficção, atingia ela, tá ligado? Parecia que ela sabia do que estava sendo falado, mesmo que na teoria deveria ser algo que não tem fundamento nenhum. Mas como eu disse, tem muito fundamento. O mesmo vale pro dano, pros ataques mágicos, sabe? Um dos pontos de apelo de Dragon Ball não é a narrativa, é simplesmente existir o Kamehameha, sabe? É isso que eu tô falando. De um ponto de vista racional, o que causa engajamento, o que tem apelo, o que faz o público ficar com os olhos encantados e querer assistir mais daquilo, a palavra solta Kamehameha e o conceito do Goku disparando uma energia dos dedos dele tem muito mais êxito, muito mais apelo, é muito mais interessante, atraente do que a narrativa de Dragon Ball em si, sabe? É isso que eu tô falando. As pessoas que gostam de Dragon Ball gostam essencialmente por essas questões que podem parecer, que talvez assim, é que eu acho que é muito certo o que eu tô falando, sabe? É por isso que eu não tô deixando nem brecha pra outra possibilidade, porque eu não acho que tenha qualquer chance de ser o contrário, sabe? Eu não acho que, tipo assim, Renan, o que tu acha que faz Dragon Ball fazer sucesso? É o fato do Goku ter transformações, do Goku utilizar o Ki dele e do Goku lançar Kamehameha? E vários outros ataques, que o Kamehameha é o mais icônico, né? Qualquer pessoa que tá me escutando já ouviu falar dessa expressão, né? Ou é a história, a narrativa, o desenvolvimento de mundo? E eu acho que é, tipo assim, indiscutível que é a primeira opção, tá ligado? Eu acho que é indiscutível que são coisas mais representativas e que muitos fãs hesitam em falar, sabe? Que as pessoas, eu amo Dragon Ball, por que tu ama Dragon Ball? Eu amo Dragon Ball porque o Goku tem um monte de Ki, e ele voa com esse Ki, e o cabelo dele muda conforme ele atinge novos níveis de força, e ele dispara feixes de laser super poderosos pronunciando palavras mágicas. Parece que se o cara fala isso, ele é um imbecil, ele é um lunático, ele é infantil. Agora, se ele inventa um monte de palhaçada sobre como o Goku é heróico, sobre como o Goku salva a Terra, tipo, cara, isso não faz parte da história. Essencialmente, o Goku tá pouco se fudendo. Até porque isso foi colocado na história, que as pessoas podem ser revividas a bel prazer, tá ligado? Se tudo der errado, tu reúne as esferas do dragão e deu. Voltou ao normal, não teve prejuízo, não teve perda, não tem que ficar triste, não tem que chorar, tá ligado? Então, assim, eu acredito, assim, que aí isso aqui é mais avançado e eu não preciso que todo mundo concorde comigo, mas eu acho que o Dragon Ball Z em si também é mais uma representatividade do mundo espiritual, sabe? Agora, no Dragon Ball Super, é ainda mais fácil entender isso, porque no Dragon Ball Super, de fato, eles fizeram uma parada que chega explicitamente nessa história, de ser dimensões e guerreiros intergalácticos de outros mundos que querem lutar por supremacia, bem uma parada assim. Mas eu acho que desde o começo de Dragon Ball Z, essa ideia de serem raças alienígenas viajando pelo mundo, eu acho que aquilo ali tá representando, de fato, são seres espirituais, seres mágicos, entendeu? É por isso que os seres humanos seriam fracos nesse mundo. Por que no mundo de Dragon Ball Z os seres humanos são fracos, sabe? O Mestre Kami, que deveria ser um dos seres humanos mais fortes da história do mundo, naquele universo, ele não é um personagem relevante em questão de destruição, né? Do Dragon Ball Z. E o mesmo vale para vários outros personagens, sabe? Kuririn, Tenshinhan, seres humanos que no Dragon Ball clássico têm poder, relevância e podem mudar a coisa. Quando é levado pro Dragon Ball Z, eles não chegam lá, sabe? Eles não atendem às expectativas que deveriam. Por que isso acontece? Na minha opinião, porque o Dragon Ball Z já é uma representatividade de algo além do mundo material, sabe?
esses seres, esses alienígenas que nos aparecem com carne e osso, na essência o que eles estão falando é de conceitos que na minha opinião são conceitos religiosos, conceitos assim, sabe, onde que eu acho que o Toriyama foi atrás para criar esse fundamento, supondo até que ele tenha feito qualquer, tipo assim, eu não sei se ele teve que fazer pesquisas para escrever, eu não tenho noção exata do processo criativo consciente que o Akira Toriyama desempenhou, mas eu tô falando aqui de algo que talvez nem o Toriyama precisasse saber conscientemente, tá ligado? Afinal, as obras têm vida própria, sabe? As obras se levam pro lugar que elas querem, elas se direcionam pro lugar que elas querem. Então, é isso que eu queria falar sobre a representatividade de Dragon Ball Z, sabe? Eu acho que a Dragon Ball Z é uma obra que representa diversas coisas, até interessante, sabe? Mesmo sendo alguém que não gosto, sabe? Mesmo sendo alguém que eu não gosto do anime e não acho uma história boa de se acompanhar, divertida e interessante, conceitualmente, se tu desnudar essas partes do anime e entender elas como representatividade de elementos reais da vida, ela se torna mais atraente, e é essa a minha opinião, sabe? Eu acredito que os conceitos de Dragon Ball é que trazem o apelo, sabe? Eu acredito que é uma obra que o que sustenta ela são os conceitos mais ainda do que os eventos. Eu acredito que outras pessoas que têm gosto diferente pra arte do que eu gostem dos eventos de Dragon Ball, sabe? Eu posso falar com todas as letras que nem os eventos eu acho marcante. Acho os eventos de Dragon Ball Z fraquíssimos, sabe? Porque eles não têm muita construção, então a execução é fraca, tipo, não tem como tu se compadecer de verdade. As cenas que deveriam ser tristes, não tem como ser tristes considerando onde tu sabe onde a história vai parar, sabe? Tu sabe que nada de ruim tipo, definitivo, sabe? Todas as calamidades vão ser resolvidas no próximo arco, sabe? Quando o Goku morre, tu sabe que ele vai voltar à vida. Entendeu? Não tem mistério, sabe? Não tem mistério. Assim, tudo de ruim que pode acontecer, logo vai ser solucionado, basicamente, sabe? Então, assim, enquanto a narrativa eu acho que é fraca, enquanto os eventos, eu acho que talvez para outras pessoas as lutas podem ser legal, sabe? O cara vê aquela luta do Goku contra o Freeza, eu acho extremamente ruim, chata, tediosa. O estilo de animação para cenas de ação também não são bacanas, sabe? Dragon Ball clássico tem lutas muito melhores coreografadas, digamos assim, mais interessantes de se acompanhar. O Goku enfrentando o Kuririn no torneio de artes marciais é uma luta muito mais maneira de assistir mesmo, prestar atenção no que está acontecendo, ver como é que os personagens se atacam, como é que eles reagem às ações uns dos outros. Muito mais interessante do que todas as lutas do Dragon Ball Z juntas, tá ligado? Eu falo sem gaguejar, sem hesitar, porque assim, qualquer pessoa que se parar pra ver, ele vai ser, porra, o Goku brigando com o Kuririn é maneiro, uma mecânica foda ali, tem uma história sendo contada enquanto aquilo ali tá acontecendo. Agora, Goku contra Vegeta, Goku contra Freeza, nossa, Goku contra Cell, Goku contra Majin Buu, sabe, a luta final lá contra o Majin Buu, Kid Buu, nossa, não, são todas lutas ruins, só vê, sabe, é barulho, aquela animação de, sabe, aquele barulho dele se batendo tão rápido e tu não consegue enxergar com os olhos, tá ligado? É assim, são todos são eventos mais conceituais do que práticos. Porque na prática, o que tu tá vendo? Tu tá vendo luz que faz piu, 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 sabe? E todo mundo fazia a mesma coisa sempre, sabe? Todo novo poder é simplesmente uma nova luz que o cara grita uma nova palavra, sabe? Não importa se ele tá falando lá de Kamehameha, ou Masenko, ou Macanco Sapo, tá ligado? Não importa a droga do nome que a pessoa vai falar. Um dos poucos personagens que o Toriyama fugiu pra fazer algo diferente foi lá o Gotenks, que ainda assim é um personagem super insignificante ao longo do esquema. A gente se ilude achando que ele vai servir pra algo e ele é derrotado pelo Super Buu também, como se não fosse nada, sabe? Mas ali naquele conceito que o Gotenks é o primeiro personagem em anos que traz alguma coisa nova, sabe? Ele tem um poder que é baseado em fantasmas e aquela laço de luz que ele prende na cintura dos inimigos, sabe? São um dos poucos poderes que tem uma mínima mecânica diferente. Ou o Kuririn, que ele tinha aquele poder que deveria ser maneiro, aquele laser, aquela pizza que ele arremessa que pode amputar os personagens fora. Só que o Kuririn não aparece na história, entendeu? Imagina se o Kuririn cortasse a cabeça dos vilão fora, arrancasse a cabeça do Freeza fora, a cabeça do Cell, a cabeça do Majin Buu, e eles não se regenerassem, né? Porque depois de um tempo, todo mundo naquela história se regenera como se não fosse nada, sabe? Então o Kuririn é um dos poucos que podia trazer algo diferente com amputações, mas ele também, esse poder dele é só pra gente olhar e ficar achando que vai chegar a algum lugar e não chega a lugar nenhum, sabe? Então assim, é isso, sabe?
Acho que eu poderia até falar mais, mas eu já falei bastante sobre coisas diferentes e falei coisas novas sobre isso que vocês falaram. Que vocês falaram, não, sobre esses assuntos que vocês já estão acostumados a ouvir, né? Eu realmente acredito que o maior apelo do Dragon Ball Z é a sua representatividade, sim. E quando eu digo representatividade, é dos conceitos que lá são explorados, sabe? Conceitos que têm mais a ver com a realidade, que têm mais embasamento e mais fundamento do que à primeira vista pode parecer. Quer o Toriyama estivesse fazendo isso conscientemente ou não, ele implementou, assim, conceitos que são mais intrínsecos à realidade e à experiência humana, mesmo que exagerados, romantizados, levados para um lado além, ainda se serve para as pessoas refletirem sobre como que tu pode ou não usar o Ki na vida real, como que os seres espirituais atacam ou não na vida real, possivelmente todo esse esquema de transformações, sabe, que é seres interdimensionais alcançando maior poder, sabe, podendo fazer coisas que antes eles não poderiam, chegado a um certo nível, por assim dizer, que no anime é representado com transformações de cor de cabelo. Basicamente isso, né? Então, é isso que eu também acredito, sabe? Dragon Ball Z é outra obra que fez sucesso por conceitos, tá ligado? Por conceitos, por coisas assim mais fundamentais, e alguns dos fãs até sabem disso, mas vários outros hoje em dia, por acharem que é vergonhoso tu gostar de uma obra simplesmente por questões mais fundamentais, que são mais assim, mais o básico da obra, sabe? Não é tipo assim, ah não, mas tu tem que ver o bacana no Dragon Ball, tu só consegue entender se tu assistir 250 episódios. Não, cara, o bacana no Dragon Ball não é uma narrativa grande sendo construída. O bacana no Dragon Ball é cabelo mudando de cor, laser, tá ligado? Laser colorido, e o conceito do que a energia não tangível, não palpável, que através de treino, esforço, dedicação, controle, tu consegue fazer coisas fantásticas, sabe? É isso. Se a pessoa não se apegar a isso, não importa quantos episódios ela vai assistir, entendeu? Não vai ter nada ali que vai mudar isso, entendeu? Não vai ser, nossa, eu gostei muito da personalidade do Goku. Que personalidade? Do que vocês estão falando? Que personalidade do Goku, entendeu? A personalidade dele é essas coisas. Mudar a cor do cabelo, sabe? Gritar nomes de ataques mágicos, utilizar o Ki dele, e deu, entendeu? E se é alienígena, voar pelos planetas, não tem, além disso, entendeu? Não é uma história sobre narrativa, não tem nenhum evento que se desencadeia por causa da personalidade do Goku, sabe? Nenhum momento da história tu pensa, nossa, se o Goku fosse uma pessoa diferente, as coisas podiam ser diferentes, porque não tem diálogos importantes, sabe? Todos os vilões foram criados pra brigar com o Goku e deu, sabe? Nunca tem um momento que parece que eles poderiam não brigar, porque, tipo assim, aquele personagem só foi colocado pra ser um inimigo, sabe? Por isso que eu falei que a maior representação que eu vejo é de mundos espirituais mesmo, tá ligado? São seres que tu pode chamar como guardiões espirituais. Se vocês ainda não conseguiram ter a criatividade necessária para entender, entendo que o Goku é um anjo e ele viaja para planetas que vivem demônios e ele mata os demônios lá. Simples assim, sabe? É o São Miguel Arcanjo da versão do Dragon Ball Z, sabe? Só que eu usei anjo, que não é uma palavra que eu faço questão de usar, sabe? Pode ser outro tipo de espírito, de energia, de entidade, de emanação, mas ele tá entrando em conflito com espíritos destrutivos, sabe? Com seres do mal. Tanto é que o Kid Buu, tipo, no Majin Buu isso é ainda mais exposto, sabe? No Majin Buu eles deixam claro que ele é um demônio ancestral, que foi preso durante milênios, tá ligado? Então, enfim, por mais que essa minha leitura do que é Dragon Ball Z seja muito diferente do que a maioria das pessoas interpretam o que seja Dragon Ball Z, eu não acho nem que tem chance de eu estar errado, sabe? Eu acho que essa minha leitura é muito mais real, muito mais pragmática, muito mais objetiva e explica muito melhor o fenômeno do sucesso do Dragon Ball Z, até mesmo aqui no Ocidente, do que por uma suposta construção impecável, sabe, de uma narrativa, ou eventos tão alucinantes que marcam a memória das pessoas para sempre. Não, é muito mais os conceitos, tá ligado? Os conceitos, sim, que ressoam com as pessoas, mesmo de uma maneira até, assim, irracional, se vocês quiserem utilizar essa palavra. Mas é isso. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.